Graças ao Pai do Senhor, chegamos à nossa 8ª videoaula da lição de adolescentes e hoje falaremos a respeito do novo nascimento e a justificação. Nossa leitura bíblica está em João 3, versículo 3 a 8 e Romanos 5, verso 9 e verso de número 10. A nossa mensagem de hoje está em Tito 3, versículo número 5, que diz: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje, onde aqui estaremos tratando de um assunto que é de grande importância, de grande relevância para os amados irmãos. Peço que os amados estejam atentos, não levem em consideração a voz um pouco embaçada, a garganta um pouquinho irritada, mas o conteúdo da mensagem é de superior importância para a vida de todos. Nosso primeiro capítulo faz uma seguinte pergunta: o que é novo nascimento? Já ouvi pessoas dizer: como posso nascer do ventre da minha mãe já sendo velho? A mesma pergunta que Nicodemos fez ao Senhor Jesus Cristo. No texto bíblico, que é base da nossa lição, nós lemos um trecho da conversa entre Jesus e Nicodemos. Este era um importante mestre da lei e marcou encontro particular com Cristo. O próprio Jesus, nosso Senhor, falou a respeito da necessidade de nascer novamente, como uma exigência para poder entrar no reino de Deus. Ou seja, como para entrar no reino de Deus, os requisitos não têm nada a ver com rituais, com práticas externas, mas sim com uma vida interna, com a nossa, digamos, vida entregue, voltada ao Senhor Deus dos céus. Nicodemos, muito embora tenha chegado ali elogiando Jesus, Jesus deixa claro para ele que o que importava não eram elogios, mas uma nova vida. Essa nova vida só era possível através da obra do Espírito Santo. Mesmo sendo um grande conhecedor das Escrituras, Nicodemos ficou meio que intrigado, com esse ensinamento de Jesus, dizendo que ele tinha que nascer de novo, e fez muitas perguntas a respeito. E aí eu me dirijo ao amado que me ouve agora. E você sabe dizer com suas palavras o que é nascer de novo? De certa forma, para muitos pode ser um assunto um pouquinho delicado, mas estudando um pouquinho mais a fundo a palavra de Deus, nós chegamos a uma conclusão do que é nascer de novo. O milagre do novo nascimento é instantâneo, é algo que ocorre imediatamente logo após o ser humano ouvir a mensagem do Evangelho e crer de todo o coração, como foi o caso, por exemplo, do eunuco da rainha de Candace. Ele creu de todo o coração e naquele momento ali, aquele homem estava nascido de novo através da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo. Esse milagre do novo nascimento, ele é chamado também de regeneração. É uma ação do Espírito Santo, uma ação sobrenatural, que transforma a vida do indivíduo que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Que o aceita, claro, evidente, através do ouvir a palavra de Deus e crer. A regeneração acontece quando, por exemplo, a pessoa crê na palavra de Deus e se arrepende dos seus pecados. Então nós vemos aqui que o passo fundamental é crer e se arrepender dos seus pecados para que possa assim ter vida. A vida só é gerada, só passa a existir quando a pessoa crê e quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. É sinal de que o Espírito de Deus trabalhou na sua vida para que ele pudesse nascer de novo para a glória de Deus. A Bíblia traz muitos exemplos
A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que foram regeneradas espiritualmente. Elas deixaram a vida antiga para trás. Como diz Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo foi feito novo. Por exemplo, Maria Madalena, a mulher que tinha 7 demônios e após convertido tornou-se uma fiel seguidora do Senhor Jesus Cristo. Temos também Pedro, pescador instável, que foi transformado em apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Há também Paulo, que também é conhecido como Saulo de Tarso, que além de ser fariseu, era perseguidor ferrenho da igreja do Senhor, que se tornou um vaso escolhido para ser um grande missionário dentre muitos outros. O que eles tinham em comum? A aliança com Cristo. Experimentaram o milagre de nascer da água e do Espírito uma vez, e isso trouxe impacto para o resto de suas vidas. O que aprendemos com esses exemplos? Mediante o novo nascimento, a pessoa abandona a velha maneira de viver e passa a ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, permitindo assim nascer o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança. É isso que o Espírito de Deus produz na vida do homem e da mulher quando ambos nascem de novo e passam a seguir Jesus. Nossa vida não é diferente. O Senhor faz essa obra. Segundo capítulo, fala-nos que somos justificados diante de Deus. Vamos entender um pouquinho o que é justificação. A justificação é um dos aspectos da salvação que Deus opera em nossas vidas. Mas você sabe o que significa isso, justificação? A justificação é o ato de Deus declarar um culpado inocente, justo. É como um processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita Cristo é declarado justo. Ou seja, somos justificados quando nos tornamos aceitos por Deus. Mas como que isso acontece? A justificação, de fato, ocorre através de uma sentença feita pelo próprio Deus. Mas, atenção, veja bem, essa aceitação divina do pecador como justo não declara que o homem nunca errou, mas que a justiça de Deus está cumprida e, por isso, o pecador passa a ser considerado justo. Ou seja, pelos méritos de Cristo, quando nós cremos na pessoa de Jesus por completo, somos considerados justos. A justiça de Deus está cumprida e a justiça de Jesus passa a ser, consequentemente, a nossa justiça. A justificação concretizou-se pelo derramamento do sangue de um inocente. Ela só é obtida exclusivamente pela fé na pessoa do Senhor Jesus. A justificação é mais que um mero perdão. O criminoso perdoado ou anistiado continuará criminoso. Mas se Deus o justificar, ele se tornará justo, porque o processo da justificação ocorre em conjunto com também o novo nascimento, com a santificação. Deus opera a salvação na vida do homem, na vida da mulher, quando ele crê na palavra da verdade, e a palavra de Deus o liberta. E ele, crendo em Jesus, os méritos de Cristo passam a fazer parte da vida daquela pessoa. Então, diante de Deus, ela é justificada por causa que Jesus cumpriu todos os requisitos que a lei de Deus exigia. E uma vez essa pessoa permanecendo firme na presença de Deus, evidentemente ela permanece uma pessoa justificada e também justa
e agora, consequentemente, terá também atos de justiça, porque é uma nova criatura. Então nós vamos ao terceiro capítulo. Veja como isso é interessante. Fala sobre novo nascimento e justificação. Existem, na verdade, várias diferenças entre o novo nascimento e a justificação. Nesta lição veremos apenas duas, para distinguir melhor esses aspectos da nossa salvação. Primeiro, transformação radical de status e o cancelamento da culpa. Com o novo nascimento, olha o que acontece. Deus transforma a natureza moral do pecador. Por exemplo, a pessoa que tinha o hábito de mentir não irá fazê-lo mais. Né? Por quê? Porque a natureza moral dessa pessoa foi transformada. Ou se alguém praticava furtos, não mais furtará. Também pelo mesmo motivo em que a natureza desta pessoa foi completamente transformada. Com a justificação é diferente. Nesse caso, o mentiroso e o ladrão não são declarados justos diante de Deus, sendo libertos da condenação. Entende? Com o novo nascimento, Deus transforma a natureza moral do pecador. E com a justificação é diferente, porque nesse caso o mentiroso e o ladrão são declarados justos diante de Deus, sendo libertos da condenação. Assim, a pessoa que foi salva em Cristo Jesus não só é perdoada e transformada em nova criatura, que é a regeneração, mas Deus realiza nela uma mudança espiritual, passando a considerá-la justa. Ou seja, ela é aceita por Deus por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso ressaltar o seguinte: não é que Deus ache que a pessoa não fez nada errado. Deus conhece os erros do passado, mas aceita o pecador porque Jesus pagou o preço pela redenção dele. Entenda a importância da gente crer em Jesus de todo o coração? A importância da gente aceitar a Jesus é porque somente na pessoa de Jesus é que foi paga o alto preço para sermos resgatados da nossa vã maneira de viver, como também das consequências e da condenação do pecado. Portanto, não é possível, não dá para existirmos como pessoas justificadas diante de Deus sem nossa dedicação total, sem nossa entrega à pessoa bendita de Jesus. Vamos falar agora sobre o cancelamento da culpa. No novo nascimento, o Espírito Santo promove uma limpeza regeneradora e restauradora. Ou seja, o Senhor Deus tira toda a sujeira do pecado que estava sobre o homem, renovando-o por dentro. Isso é o que ocorre no novo nascimento, quando a pessoa nasce de novo. Com a justificação, a culpa perante Deus que o pecador carregava deixa de existir, devido ao ato de redenção do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só que podemos ver que o nascimento e a justificação, o novo nascimento e a justificação, são coisas muito interligadas. São processos que, embora aconteçam com colocações diferentes, porém muito unidos, muito juntos em si. Tipo, por exemplo, é impossível nascer de novo e não ser justificado. Ou é impossível ser justificado e não nascer de novo. Porque ambas as coisas dependem de reconhecermos quem é Jesus e de corresponder com a nossa fé no seu ato redentor na cruz do Calvário. Então a Bíblia diz que os justificados pela fé, eles têm paz com Deus.
conforme diz Romanos capítulo 5 e versículo de número 1. Ter paz com Deus. Pois foi tirada a inimizade. Tirada a inimizade que havia entre o homem e Deus, surge a paz pela presença do Espírito Santo. O que mantinha essa inimizade? O pecado. Agora, uma vez o pecado removido, que é quando o Senhor nos redime através do sangue de Jesus, já não resta inimizade. Fomos reconciliados pela morte de Cristo na cruz, reconciliados com Deus. Então, viver carregando uma culpa é algo terrível. Quem está nessa condição não consegue ter paz. Ela gera um remorso que corrói, abate, que tira as energias vitais. Como resolver isso? Sendo aceito aos olhos do Senhor, justificado, pois assim Ele concede paz com Deus, consigo e com o próximo. Então, o Senhor nosso Deus, através da sua obra redentora de Jesus na cruz, nos reconcilia com Ele mesmo, dando-nos a sua paz e nos aproximando dele em um relacionamento extraordinariamente novo. E concluímos dizendo que regeneração e justificação fazem parte do presente, um presente do Altíssimo para as pessoas que se arrependem de seus pecados e voltam-se para Jesus Cristo. Veja bem, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus, subtende-se em nascer de novo e ser justificado pelos méritos de Cristo na cruz. A salvação é uma completa mudança de vida, operada pelo Espírito Santo, quando recebemos a palavra de Deus em nossas vidas de bom grado. O Senhor é glorificado em nosso coração. Agora pense numa coisa. O que acontece em nossos dias quando alguém tem um encontro pessoal com Deus? Ele permanece do mesmo jeito que estava ou essa experiência o muda? O encontro com Deus faz a pessoa mudar? Com certeza. Veja que pelas histórias bíblicas sabemos que um encontro com Deus é transformador. E cada pessoa precisa ter um momento assim com Jesus. Eu vou citar um exemplo. Jacó. Jacó, que significa usurpador, enganador, trapaceiro, trapaceou várias vezes ali. Mas a partir do Val do Jaboque, quando ele teve aquele encontro com o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor mudou seu nome de Jacó para Israel, sua vida mudou completamente. Não mudou somente o nome, mudou a sua vida. Moisés, que estava no deserto fugindo da ira do faraó porque havia perdido a cabeça e matado o egípcio, a partir do momento que ele teve aquele encontro com Deus na sarça ardente, a vida de Moisés mudou radicalmente. Foi um homem capaz de suportar açoites, sofrimentos, tudo por causa da transformação efetuada por este encontro com o próprio Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, nos dias em que nós vivemos, um encontro com Deus é poderoso para mudar a nossa vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.